E diante da primeira turma do Supremo, os advogados tentaram convencer os ministros de que não houve tentativa de golpe. Como parte da estratégia de defesa, eles argumentaram que todo o material apreendido revela apenas opiniões, reuniões e rascunhos sem consequência. Por exemplo, o coronel Bernardo Romão Correia Neto é apontado pela PGR como um dos articuladores da suposta tentativa de golpe. Mas o advogado que o representa, Ruiter de Miranda Barcelos, tratou as mensagens encontradas no celular do militar como meras opiniões trocadas com o então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo a defesa, Correia Neto não escreveu a minuta golpista, não depredou, não incentivou e sequer estava em Brasília. Ele vivia em Porto Alegre. Num outro momento, o advogado Jeffrey Chiquini apresentou a defesa do tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo. Azevedo é um dos kids pretos, acusado de ser encarregado do alegado plano de assassinato de Alexandre de Moraes. Chiquini afirmou que o relatório da Polícia Federal é uma farsa que tenta induzir a corte ao erro. Conseguimos demonstrar e provar. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu achei interessante esse vídeo aqui do Dr. Chiquini, tá? Ele chama ali e traz algo muito polêmico, né, no STF ali, e ele chamou a atenção porque ele falou a pura realidade, tá? Eu acredito dessa forma, eu posso estar errado, mas ele falou assim com autoridade, tá? Naquilo que ele tem a certeza que aconteceu, tá? Aí vai ficar o critério do senhor ministro avaliar, né? Que no caso ele falou o quê? Ele falou que era uma farsa e que estão, né, induzindo ao STF ao erro. E eu gostaria de saber a opinião de várias pessoas. E eu gostaria que vocês vissem, tá? E ouvissem esse vídeo dele, onde ele fala isso. Porque os ministros não querem ouvir. Às vezes, tá? Alguém faz alguma coisa de errada e não quer ouvir a verdade. Então, fique até o finalzinho, você vai ficar impactado no que você vai ouvir. No que o doutor Chiquini falou, né? Eu achei muito, muito forte mesmo. Então, assim, vamos ouvir isso aqui que ele falou na íntegra e depois eu quero saber a sua opinião. Comente aí, comente bastante, porque é muito importante aqui pra nós, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir aí o Dr. Chiquini falando em relação ao que ele falou com propriedade, com firmeza, porque isso é uma farsa e estão induzindo o STF ao erro. Será que é isso mesmo? Observe bem. Que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que com muito esforço conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. É interessante, né, pessoal? Será que uma localização não serve como prova? Será que essa provação aí da Apple, não só da Apple, da torre ali, né, que eles sempre tentam pegar a localização exata pela torre onde foi conectado o tipo telefone, tá? Será que tá mentindo? Ou será que estamos vivendo numa ditadura? E aí fica, né? Aí fica a critério de cada um. Isso fica a critério das pessoas pensarem que nós estamos vivendo sim numa ditadura. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Mas vamos observar bem no que o doutor aqui ainda fala, tá? E alguns comentaristas, tá? Da Sem Filtro, né? Que é dali da Revista Oeste. Observe bem o que eles vão falar. Eu concordo, tá? Uma coisa minha, particular minha. Não sei se você concorda. Mas se você concordar, comente aqui.
se você concorda ou não, conforme o doutor falou. Comente. E envie esse vídeo para mais uma pessoa para que ela deixe também a opinião dela, porque é muito importante, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui ouvindo agora os comentaristas, tá? Schiquini também afirmou que a PGR e a Polícia Federal omitiram a prova de inocência do seu cliente no relatório final. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei pro delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora e naquele dia. Esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal fala: Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Fala, falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu. Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Que não constaram do relatório final do delegado Shore, não constaram da denúncia da PGR. E agora? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente acompanhou... Aí agora eis a pergunta, né? Eis a pergunta, né? Por que não aceitaram? Por que não aceitaram as provas, né? Conforme o doutor Schiquini falou. Por quê? Vocês já pararam para analisar o porquê não aceitaram? Num vídeo passado que eu fiz, tá? E até comentei acerca de alguns assuntos que ele mesmo falou, tá? Que infelizmente estamos vivendo num país, tá? Num país de possível fingimento de democracia. Finge que vivemos num país democrático. Será isso mesmo? Será? Será que eles estão querendo punir para que o senhor Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, não venha mais disputar as eleições? Será que eles estão querendo fazer isso? Mas infelizmente as pessoas parecem que não conseguem enxergar direito, né, toda essa situação. Mas comente, o seu comentário é importante, tá? Vamos mostrar a nossa força. E a nossa força é o quê? É mostrando esses vídeos para as pessoas entenderem o que está acontecendo no nosso país. Vamos continuar agora ouvindo aqui o tipo vídeo, tá? Um trecho aí da defesa do advogado Jeffrey Schiquini, que falou muito sobre o relatório da Polícia Federal e também da denúncia apresentada pelo Paulo Gonet, procurador-geral da República. Só para a gente voltar um pouquinho para entender como é que chegamos a esse julgamento do núcleo 3 da suposta trama de golpe. O PGR resolveu fatiar, né, essa denúncia em 5 partes. Denunciou 34 pessoas ao todo, mas resolveu separar por núcleos. E agora, então, a primeira turma se debruça sobre esse terceiro núcleo, considerado aí um núcleo tático, segundo o relatório da Polícia Federal e também a denúncia da PGR. A gente está acompanhando aqui ao vivo esse julgamento que segue no Supremo, mas a primeira turma já formou maioria aí para tornar 10 réus, 10 pessoas integrantes desse núcleo 3. Silvio, boa noite. Olá, boa noite meus amigos, Ana, Pioto, boa noite você que está aí do outro lado da tela. Olha, é muito difícil o que a gente está vivendo no Brasil, eu diria até que é assustador, porque a sociedade brasileira, a ampla maioria, porque eu acredito sim que é muito assustador isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Eu acredito dessa forma também, conforme o jornalista falou, né? É muito assustador, porque infelizmente quando se mostra a verdade, eles não querem entender isso, eles não querem aceitar. Mas se fosse a mentira, ou até mesmo os seus apoiadores, né, que tiraram ele da cadeia, tudo para eles é verdade. Mas vamos continuar aqui vendo o vídeo. Conto aqui uma minoria petista, uma minoria de esquerda, o PT e seus satélites, sabe que não aconteceu golpe nenhum, que jamais houve trama de golpe.
Do contrário, nós teríamos um envolvimento do exército de forma maciça, com aparato bélico, teríamos estratégia, planejamento. Nós assistimos golpes de Estado no Brasil e também assistimos nas nossas redondezas, na vizinhança, em outras partes do planeta. Todo mundo sabe que o que aconteceu ali foi uma catarse, foi um tumulto que infelizmente terminou com depredação, terminou em vandalismo. José Sarney, lá do alto dos seus 94 anos, e ele é do MDB, ele de longe não é um bolsonarista, pelo contrário, apoiou o Lula, deu respaldo e guarida ao Lula quando foi presidente do Senado. José Sarney claramente disse, olha, não houve golpe. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, estava à frente das tropas, ou seja, ele era ali o responsável pela interlocução com o Exército, com Marinha, Aeronáutica, quem seja. José Múcio Monteiro disse, não houve golpe nenhum, jamais isso poderia ser crível. Então, o que o Brasil assiste, eu repito, é assustador, é uma tentativa de manter de pé uma narrativa completamente capenga, que é capitaneada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que tem o respaldo num relatório que é um verdadeiro roteiro de Hollywood, elaborado pela Polícia Federal. Você produz um documento com 900 páginas que não consegue provar a materialidade do crime, que não consegue apresentar provas, ou seja, você está brigando contra a realidade, brigando contra fatos. E é isso que o Supremo está fazendo. Então, os advogados conseguiram, inclusive, inverter, muitas vezes, reverter o ônus da prova e apresentaram a defesa como, por exemplo, olha, vamos falar aqui, trocando em miúdos, o fulano não estava lá naquele dia, o ciclano não fez aquela viagem, a minuta do golpe não existe. Eles provaram tudo. Mas quem vai frear o ministro Alexandre de Moraes? Do ponto de vista da democracia constitucional brasileira, só o Senado. Mas o Senado, a gente sabe, tem à frente Davi Alcolumbre, como tinha Rodrigo Pacheco. São dois nomes desse mesmo consórcio, que está em ruína. E por isso o ministro Alexandre de Moraes tem tanta pressa. Ele precisa concluir isso rápido, porque sabe que nada disso vai resistir às urnas em 2026. O Senado terá uma maioria conservadora, liberal, de direita, e o Senado vai colocá-lo para fora do Supremo Tribunal Federal. Ele sofrerá um pedido de impeachment e deve sim ser empichado, porque o que ele está fazendo, e ele já ultrapassou qualquer limite, é tentar emplacar uma narrativa inexistente que não tem prova, não há prova de que essas coisas aconteceram. E de forma cruel, ele acabou com a vida de muita gente. Então, eu acho que a história vai recolocar as coisas no lugar. E repito, é uma farsa, não existe trama nenhuma. E ele, inclusive, do ponto de vista de prepotência e até, talvez, um certo desespero, ele vai ao limite de tentar conduzir um depoimento, dizer, você não pode dizer o que você está dizendo, você tem que dizer o que eu quero que você diga, general. Eu acho que já passou da hora do Brasil ser levado a sério. E ou o Brasil vira essa página, para com essa narrativa, eu não vou adjetivar mais, de golpe de Estado que não aconteceu, que não existiu, e ainda que um planejamento tivesse sido um dia orquestrado, tampouco é crime perante a letra fria da lei. O Brasil precisa ser levado a sério, mas desse jeito aí eu acredito que não tem muito futuro não. É isso aí, pessoal, vocês viram, né, o que esse repórter falou. Eu acredito dessa mesma forma, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito que ele está falando aí. Eles estão tentando de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, fazer o quê? Tentar, infelizmente, calar o povo, porque o povo elegeu, tá, o ex-presidente de uma forma justa, e nós sabemos, né, o que aconteceu nas eleições agora, tá? Com o atual presidente, né? Infelizmente eu não quero entrar nesse assunto, porque pode gerar algum tipo de situação futura. Mas eu gostaria que vocês analisassem bem, tá? 2026 está aí. Todos nós sabemos que o ex-presidente ele tá ali num auge, né? No seu auge, porque quem ele indicar é o que vai ser. É isso, é a pura realidade, tá? O que ele indicar vai ser. Então eu gostaria que você agora, tá, analisasse, mostrasse para mais pessoas tudo isso que você ouviu, porque é muito importante você estar fazendo isso e propagar
o que realmente está acontecendo. Porque o único poder que nós temos hoje, tá? É o poder divino, né? Que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, e também o poder das redes sociais, porque as grandes mídias, né? As mídias tradicionais, eles não vão mostrar o verdadeiro fato e a verdadeira situação que o Brasil se encontra. Mas é isso aí, agradeço a vocês em nome de Jesus e até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.